Neste vídeo vamos apresentar como fazer a alteração de configuração de mudança de combustível na função gás-gasolina para o kit OMV-LTA no programa que acompanha o seu produto. Para realizar as configurações de comutação e aporte de gasolina, entre na função gás-gasolina. A primeira opção a ser escolhida é o modo que ocorrerá a comutação, se é em aceleração ou desaceleração. Se for em aceleração, você pode definir qual a RPM que vai ocorrer a comutação ou deixar em zero. Desta forma, haverá comutação em marcha lenta. Recomendamos utilizar a RPM de 1.800 rotações. Se for em desaceleração, você pode definir qual a pressão de MAP que vai ocorrer a comutação. Se for utilizar a opção em desaceleração, recomendamos utilizar a pressão de 400 mbar. Na opção partida a gás com motor quente, você pode definir se o veículo vai ligar diretamente no GNV quando o motor estiver acima da temperatura de comutação. Na opção temperatura do redutor, é onde você poderá definir qual a temperatura de comutação para o GNV. Recomenda-se utilizar a temperaturas acima de 45 graus. O atraso na comutação líquido-gás é o tempo que o veículo permanecerá no combustível líquido após ser atingida a temperatura de comutação. Recomenda-se utilizar 5 segundos. No atraso ciclo de comutação, é a quantidade de ciclos do motor em que o programa aguardará para a ativação de cada injetor do gás. Recomenda-se não fazer alterações. Gestão a frio é a estratégia utilizada em locais de temperaturas negativas para o retorno ao combustível líquido, caso a temperatura do gás fique abaixo de menos 30 graus Celsius durante 5 segundos. Se a temperatura aumentar, continuará funcionando no gás. Recomenda-se não fazer alterações. Limite de condição é a estratégia utilizada para retorno para o combustível líquido, quando a pressão do redutor estiver abaixo do ΔP mínimo informado. A mínima temperatura do gás é utilizada quando a temperatura do gás abaixar de menos 10 graus. Recomenda-se não fazer alterações. A função marcha lenta vem desabilitada quando estiver com valor 0 RPM, ou seja, o veículo está funcionando diretamente no GNV. Para utilizar combustível líquido na marcha lenta, temos duas opções: funcionamento direto no combustível líquido por um tempo determinado. Desta forma, devemos inserir qual a RPM para funcionamento e o tempo de permanência da função, ou utilizar combustível líquido a todo momento. Exemplo: se o veículo tem a marcha lenta de 860 RPM, configure para iniciar a estratégia em 1100. E todas as vezes que o veículo ficar abaixo de 1100 RPM, estará utilizando o combustível líquido por 10 segundos. Ou, se marcarmos sempre líquido, o veículo sempre estará no combustível líquido abaixo de 1100 RPM. Para desabilitar a função, basta digitar 0 no valor de RPM e estará desabilitando a função marcha lenta. A função saída de cutoff vem desabilitada. Após inserirmos o valor de RPM para habilitar a função e determinarmos o tempo de injeção do combustível líquido, quando o veículo regressar à marcha lenta após uma aceleração, haverá uma injeção de combustível líquido durante o cutoff. Exemplo: se colocarmos 1.200 RPM em um tempo de injeção de 5 milissegundos, ocorre uma pequena injeção de combustível para ajudar na estabilidade do cutoff. A sobreposição de comutação é utilizada para ajustar a transição de um combustível para o outro, caso tenha falhas. Se o veículo apresentar falhas durante a transição do gás para o líquido, deve-se ajustar a barra gás líquido até encontrar o melhor ajuste. E para ajustar a transição líquido-gás, deve-se ajustar a barra líquido-gás até encontrar o melhor ajuste. O ajuste padrão
da barra gás líquido é 100%. E da barra líquido gás é 0%.